Deus, este é o dia que Yahvé fez. E alegremos-nos nele. Que maravilha! Hoje aqui no estúdio tem mais vozes. Vamos ouvir um amém bem forte. Amém, amém. Como é que passou a semana? Trabalhando nas suas emoções? Muito bem. Vamos continuar, chegamos desta vez, não é, no coração e no cérebro. Vamos buscar a presença de Deus, colocar a nossa mente, colocar o nosso coração na presença do Senhor, para que hoje Ele ministre profundamente ao nosso ser. Tu és maravilhoso, Senhor. Ao despertarmos a cada manhã, há um cântico de louvor, de adoração, há um hino de gratidão em nossa alma. Porque se despertamos do sono para um novo dia, temos a plena consciência de que é um presente teu, tu nos permites viver cada hora, o ar que respiramos, a cada inalar do oxigênio, a cada exalar do gás carbônico, nesse movimento do exala e inspira, todo o nosso ser se volta para ti, sabendo que tu és a nossa própria respiração. É de ti que vem o oxigênio para a nossa alma. É de ti que brota a vida que permeia todo o nosso ser. Por isso, neste momento, ao mergulharmos em mais um período de estudo sobre a conquista das emoções, queremos dar-te graças, porque podemos sentir, porque podemos pensar. Louvamos-te pela mente. Como é triste alguém perder a capacidade de pensar, de raciocinar. E nós queremos reconhecer nesta manhã que é um dom que vem de ti. Não queremos nos acostumar, nem ter um coração de onde não brota a gratidão. Livra-nos da ingratidão. Não podemos viver um segundo sequer sem ser expressão do teu auxílio, da tua presença. Graças, porque temos emoções, porque podes despertar dentro das nossas emoções as mais santas, as mais elevadas, de amor, de alegria, de gratidão, de solidariedade. Graças pela felicidade que independe de qualquer coisa que está fora de nós, mas que brota da harmonia, da presença do teu Santo Espírito em nós. Graças pela capacidade de tomar decisões, estes poderes de pensar, sentir e querer, a nossa própria personalidade como um todo, que expressa nossa semelhança contigo. Reconhecemos, é dádiva, e queremos que todos os nossos dias sejam vividos de tal modo que tragam alegria ao teu coração, que tenhas prazer em nós, que tu possas contemplar-nos e ver o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus. Que tu possas contemplar-nos e alegrar-te com os efeitos do Calvário, com os efeitos da redenção, com as marcas do caráter da noiva sendo paulatinamente formadas em nós pela obra graciosa do teu Santo Espírito. Ao nos expormos neste momento a mais um tempo de estudo sobre o mundo das emoções, tira o véu dos nossos olhos, dá-nos espírito de revelação. Como precisamos de ti, dependemos de ti, colocamos cada estudante da tua palavra diante de ti, rogando que o teu Espírito assuma o completo controle. E as palavras não são do teu Espírito,
tragam mudanças permanentes. E no meio de tudo isto, seremos sempre cuidadosos em tributar a Ti somente o louvor, a honra, a adoração, sabendo que tudo procede das Tuas dadivosas mãos e retorna para Ti com o incenso da nossa adoração. Amém, amém e amém. Que maravilha! Nossa primeira imagem pode parecer interessante aqui, as mãos dadas do coração com o cérebro. Não? Muitas vezes temos pensado que tudo reside no cérebro. Mas quando começamos a estudar, sobretudo nos estudos mais próximos de nós, da nossa geração, mais recentes, da ciência, descobriu-se o quê? Que o coração tem um cérebro. Você sabia disso? Nosso coração tem cérebro. E, na realidade, há uma harmonia, há uma comunicação entre o cérebro e o coração. De tal modo que existe uma consulta. Nem sempre o coração vai seguir o cérebro e vice-versa. Mas o nosso assunto hoje não é cérebro. Falamos já bastante sobre a mente. Nosso assunto são as emoções, é a cura interior, é o mundo dos sentimentos. Então, vamos começar definindo o que é a cura interior. Vamos ler esta definição de Gordon. Leiamo-la. É o processo de lidar com as reações pecaminosas e as falsas crenças que se alojam em nossos corações durante os dolorosos episódios da vida. Essas reações pecaminosas podem ser qualquer coisa que aconteça, mas principalmente tem a ver com nossos pais. Gordon faz parte do ministério, aquele grande ministério de cura, nascido no Canadá. E você já pode perceber aqui que a declaração de alguém que lida com cura interior do ponto de vista bíblico. É o processo de lidar com as reações pecaminosas. Falsas crenças. Estudamos bastante sobre falsas crenças, sobre emoções nocivas. E o que ocorre? Essas reações e essas falsas crenças alojam-se em nossos corações. Quando? Durante episódios dolorosos da nossa vida, traumas, feridas. Ele chama de quê? Reações pecaminosas. Por que ele chama de reações pecaminosas? Nós temos que compreender que a origem de todos os nossos problemas reside no mundo espiritual, no plano espiritual, é o pecado. E às vezes nós adotamos posturas erradas, mas nós culpamos outros. Ah, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Eu reajo assim, por quê? Então temos a tendência de justificar nossas atitudes, nosso temperamento, com a atitude do outro. Mas há uma coisa que gosto de bater bastante no discipulado, no ensino, é que eu não posso permitir que o pecado de outra pessoa me leve a pecar. Alguém pode ter procedido de uma forma errada para comigo, sim, pode ter me ferido injustamente. Ela pecou. Agora, no momento em que eu me deixo dominar por feridas, por ressentimentos e por mágoas, eu entrei no caminho da pecaminosidade. Aquela pessoa pode ter pecado contra mim, mas eu, em vez de usar aquela chance para permitir que o caráter de perdão, de graça e de misericórdia em Jesus seja formado em mim,
Eu me deixei levar por reações emocionais pecaminosas, porque onde está a mágoa, onde está o ódio, onde está o ressentimento, não apenas eu estou me prejudicando, eu estou me envenenando, eu estou perdendo a comunhão com Deus e com o irmão, e estou predispondo o meu organismo a enfermidades. Então, eu concordo plenamente com Gordon, quando ele define que a cura interior vai lidar com isto. Sim, reações pecaminosas podem ser qualquer coisa que aconteça, mas principalmente tem a ver com os nossos pais. Nós chegaremos lá quando formos falar de feridas e como Satanás usa os que mais amamos, ou os que deveriam nos amar mais, os mais próximos, para que as feridas sejam mais profundas, porque o seu propósito é aleijar-nos em nossa personalidade. Mas continua Gordon na sua definição. Leiamos. Nossas reações geralmente não são boas, principalmente porque não sabemos como reagir em um estágio inicial da vida, isto é, vamos explicar aqui o que ele quer dizer. Se for os nossos pais, nós somos crianças ou estamos no ventre materno, não temos condições de reagir. Então essas feridas ficam dentro de nós. Não sabemos como lidar com as coisas que nos machucam. Por isso acabamos fazendo declarações ou julgamentos ímpios. Não é isso quando crescemos. Muito bem. Todos precisamos de cura interior. Diga, todos precisamos. Se você acha que não precisa, mas você deve conhecer alguém que precisa. Então vamos todos estudar, porque aquilo que aprendemos não é só para nós, é para ajudar os outros. E se eu não estiver errada, eu acredito que não existe um só ser humano que passou pelo planeta incólume. Não é? Todos nascemos em pecado, não tivemos famílias perfeitas, não vivemos no mundo perfeito. Então, evidentemente, mesmo que não tenhamos consciência disso, em uma determinada hora em nossa vida, ou quando estamos nos expondo a algum estudo, o Espírito Santo coloca o dedinho lá, em alguma área que precisa de cura, de ajuste. A menos que você processe suas mágoas de maneira rápida e adequada, acaba tendo dor. Eu vou repetir esta frase, esta sentençazinha. A menos que você processe suas mágoas de maneira rápida e adequada, acaba tendo dor. Na outra aula eu contei a minha experiência no início do ministério, quando estava na casa da minha mãe espiritual. Você não pode permitir ficar monologando por um tempo em cima de qualquer coisa, porque do contrário a mágoa virá e a dor vai se intensificar e logo vai surgir um problema. Esta fica presa nas memórias, diga, nas memórias. Mesmo que esqueçamos que está lá. Há muita coisa que está aqui dentro nas nossas memórias, que na memória mais recente, na nossa mente presente, não detectamos, não percebemos. Todavia, estas coisas ocultas, provenientes de feridas, mágoas lá atrás, afetam nossa conduta hoje, nosso modo de ler as circunstâncias, de reagir ao que nos ocorre na vida. Isso atrapalha nossos relacionamentos interpessoais, mas também com Deus. Isso nos impede de amar a Deus e aos outros como deveríamos. Okay. Isso tudo para definir cura interior. Finalmente, chegamos na área das emoções. Então, surge aqui uma pergunta. E vamos lidar com ela, porque tem segmentos dentro do mundo evangélico que são contra a cura interior. Ah, não, você basta se converter, pronto, tudo está acabado. Seria tão bom, não é? Seria tão bom. E às vezes, porque existem extremos, ou as pessoas querem praticar a cura
usando métodos que não são necessariamente bíblicos. Então, por isso, queremos hoje responder esta pergunta. A cura interior é bíblica? Então, vamos olhar para o campo teológico, porque compreender o tópico cura interior exige certamente uma teologia bem desenvolvida do pecado, a teologia do pecado e seu impacto sobre a humanidade. Uma teologia bíblica do sofrimento, uma teologia bíblica dos milagres e o sobrenatural, e ainda uma compreensão do que na realidade é a espiritualidade bíblica. Então, olhemos aqui, por exemplo, o dicionário evangélico de teologia define o termo curar, ou cura, como? Vamos ler, por favor, a definição do dicionário evangélico. A restauração da saúde, tornar bem, seja física, mental ou espiritualmente. A Bíblia indica que a maior vontade de Deus para o homem é que ele desfrute de boa saúde. Como diz 3 de João 2, assim como vai bem a tua alma. O American Heritage, o dicionário americano, define emoção. Vamos ver a definição aqui agora de um dicionário americano. Herança. Um estado mental que surge espontaneamente e não através do esforço consciente. E é frequentemente acompanhado de alterações fisiológicas. Um sentimento, emoções de alegria, tristeza, reverência, ódio, amor, numez. Em seu artigo, O que as emoções fazem, Moore afirma. Vamos ler essa declaração? Em amarelo. As emoções são a causa raiz de quase todas as lesões e doenças. Pare para pensar nisto. Agora estamos lidando com gente da ciência, com gente da medicina. Chega a que conclusão? As emoções são a causa raiz de quase todas as lesões e doenças. Então veja como temos necessidade de conquistar as nossas emoções. Já vimos como conquistar a mente e a vontade, tudo está interligado. Raiva, medo, indignidade e outras emoções são recheadas no corpo. Quer dizer, quando você tem esse tipo de emoção, aqui dentro vai haver um efeito fisiológico. Com o tempo, essas emoções limitantes enfraquecem o corpo físico, criando rigidez, dores, desconforto geral, que eventualmente podem causar condições mais graves, como câncer, tumores, etc. Coisa séria, não? De acordo com Kraft, a cura interior está libertando as pessoas das emoções e lixo espiritual que acumulamos ao longo da vida. Liberta as pessoas para ser o que Jesus pretendia que sejamos. E liberta a igreja para ser o que também deveria ser. Eu lhe pergunto, o fato de alguém declarar que teve uma experiência de novo nascimento, resolve todos os seus problemas emocionais? Teríamos que dizer então que ninguém se converteu. Não é verdade? Não, queridos, existe uma complexidade dentro de nós. A Bíblia vai dizer que nós temos que ser transformados, trabalhar a nossa salvação, apropriar-nos daquilo que nos foi dado em Cristo Jesus. Então aqui está o Espírito Santo, tratando da noiva, curando a noiva. Mas espera ainda, só estamos começando e vamos entrar aqui na Bíblia. A cura é um tópico importante da Bíblia. Vejamos, a doença é curada pela intervenção sobrenatural de Deus, com ou sem o uso dos meios terrenos. Eu pergunto, de onde vem toda a sabedoria? Quem deu ao homem a capacidade de pesquisar, de descobrir a própria ciência médica? Não vem de Deus?
Toda sabedoria procede de Deus. Toda boa dádiva precisa de Deus. Então Deus usa meios naturais, como a medicina. Deus usa meios psicológicos, como os diversos ramos da ciência. Embora nos meus estudos, na minha percepção e longa experiência ministerial, eu vejo que muitas vezes as ciências que vão para o lado do psique, sim, apresentam qual é o problema, qual é a raiz do problema, mas na hora que chega a solução do problema, os resultados deixam a desejar, às vezes lentos, dependendo muito da pessoa. Porque, queridos, quando nós vamos para o autor da vida, o que nos criou, o que tem a patente de criação, os princípios que ele nos transmite, quando partimos do mundo invisível espiritual, evidentemente nós estamos indo para a fonte. Aí podemos ter um efeito diferente, positivo, mais profundo, permanente. A doença é curada, sim, por intermédio, às vezes só pela oração. Meu Deus, por quanta gente eu já orei que foi curado fisicamente. Quanta cura física, sim, mas também quanta cura através dos meios terrenos. O que podemos dizer, a cura procede de Deus. A cura procede de Deus. Aí está o texto de Êxodo 15, 26. O próprio Deus proclamou, eu sou Yahvé que te cura. Yahvé Rafa. Esse é um dos nomes de Deus. Existe cura em Deus. A redenção, aliás, a palavra curar aqui vai mais longe, né? Sozo, tornar alguém completo, e é o que vamos ver agora, a definição bíblica, no Antigo Testamento, Rafa. Eu sou Yahvé Rafa. Significa curar, consertar ou tornar completo. Diga, tornar completo. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, o termo hebraico Rafa significa tornar alguém completo. E quando se pensa em completude, vamos lá para João, que vá bem a tua alma, como é próspera, que tenha saúde e que te vá bem em tudo, como é próspera a tua alma. O que significa que Deus está interessado no ser inteiro. Nós só separamos espírito, alma e corpo para estudar, mas somos um ser único. Então, quando Deus vem para nos redimir, quando Ele vem para nos libertar, Deus está interessado no todo que forma a nossa vida. Não vamos dividir uma parte ou outra. Então, tornar completo. Completo no espírito, na alma e no corpo. Olhando para o Novo Testamento, nós vamos ter o termo grego, terapeu. E o que significa? Significa cura, da raiz da palavra que significa participar ou estar presente, como em termos médicos. É desta palavra do grego, traduzido para cura, terapeu, que vem a palavra, na nossa língua, terapia. Tornar alguém. E agora, se queremos definir, temos ainda o termo no grego, um segundo termo, iaomai, que significa tornar completo, cura. É o mesmo significado, iaomai de Rafa. Terapeuta tem a ver mais com terapia, participar. Que tipo de cura é bíblica? Não podemos sair da definição bíblica. Curar é tornar completo. Não tem outra definição. Vamos ficar com a que é bíblica. Diga, curar é tornar alguém completo. Então, queridos, ao ler a Bíblia é impossível concluir que Deus não tem interesse em nos curar. Olhamos para a cura interior no Antigo Testamento. A cura interior é um tema teológico que percorre todo o Antigo Testamento, especialmente o livro dos Salmos. Nos livros proféticos, existem inúmeras referências bíblicas, inúmeras, sobre pessoas que foram quebradas, oprimidas, deprimidas em algum momento da sua vida. Quando você começa a ler os Salmos, você vai ver isso, né? Elas experimentaram sentimentos como? Leia aqui, só para você ter uma ideia de tipo de sentimentos que você encontra aqui, os personagens bíblicos. Aflição, depressão, raiva, vingança, decepção, angústia, agonia, desespero,
E, no entanto, depois de aceitar os planos de Deus para as suas vidas, experimentavam uma incrível intimidade com Ele e se tornaram instrumentos poderosos em suas mãos. Aliás, olhamos para os grandes heróis da Bíblia, todos eles passaram por problemas emocionais, mas Deus veio, Deus curou, Deus libertou. Só olhando para alguns desses personagens. Abraão. Vamos ver, Abraão, a gente só vou tocar um exemplozinho, por exemplo, em Gênesis 15. Está velho, inseguro, vazio emocional, está discutindo com Deus, como é que eu vou ter filho, eu já estou velha, minha mulher está velha. Onde é que vai? É melhor eu pegar alguém que nasceu na minha casa. Aliás, quando chega no capítulo 17, Deus se revela a Abraão como El Shaddai. Ele está precisando de cura interior, volta ao ventre materno. Há um vazio na tua alma, há um vazio de maternidade, há um vazio de paternidade. Tu vais se tornar pai. Então olha para mim como El Shaddai. Moisés. Rejeição de todo lado. Ele mal quer livrar o seu povo. Rejeição absoluta. Primeiro é arrancado da mãe, dos pais, da família para crescer. Tem que ser jogado lá no mar, porque senão tem uma sentença de morte sobre ele. Cresce longe da mãe, do pai, dos irmãos. E depois, quando tenta libertar o povo, misericórdia, é rejeitado, vai parar no deserto, deprimido, sentado na beira de um poço. Ainda por cima galgo, né? Quando Deus o chama, ele diz, eu não sei falar. É uma discussão com Deus aí em Êxodo 3. Mas o engraçado é que Moisés chega uma hora que, como muita gente, eu quero morrer. Um espírito de suicida, né? Vamos ver o que é. Só um versículo só. Portanto, ele tratando com Deus, né? Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha humilhação e a minha própria ruína. Deus, se eu achei graça aos teus olhos, mata-me. Eu quero morrer. Que isso, gente? Problemas da alma, não é? Mas que homem de Deus, hein? Pois é, meu filho, então não se sinta acusado hoje, porque o Deus Yahvé Rafa está aqui para nos sarar. Olha o Jonas, fugitivo, preconceituoso. O capítulo 4 mostra que ele senta debaixo da bamboreira, quero morrer. Profeta, quero morrer. Preconceituoso por quê? Porque vê que o povo se arrepende e ele diz, por que eu não queria vir? Porque eu sei o teu coração. Como é que tu perdoaste essa tropa aqui? Não acredito, mata-me. Entendeu? Que é isso? Precisa de cura interior? Não precisa. Deus tratou direitinho com Jonas, né? Fez crescer uma boreira. Porque o sol estava tão quente, queimando aí, né? Queimando a cabeça, né? Aí Deus faz crescer da noite para o dia uma boreira. Que sombra. Aí Deus no dia seguinte, mata. É? Tu estás assim só por causa de uma boboreira que tu não plantaste, um dia nasce, outro morre. O que é que tu achas do meu coração para com a cidade dessa? 120 mil pessoas que não sabem fazer diferença entre a mão direita e a mão esquerda, rapaz. Cria juízo. Olha para o meu coração. Aprende a ser compassivo. Abraão, né? Não falei disso, mas você imagina Abraão. Abraão até chega a mentir. Ele chega e diz que a esposa é irmã. Entrega a esposa a uma situação de vexame, com medo de morrer. Ok? Olha Jó. Não vamos ler o livro de Jó. Mas quanta coisa ocorreu com Jó. Elias. Que grande profeta Elias. Um daqueles que não provou a morte. Que maravilha. Mas, depois de você começar o capítulo 19 de 1 de Reis e ver esse profeta extraordinário que desafia os profetas de Baal, pede fogo do céu, mata os profetas de Baal.
Quando Jezabel ameaça que vai matá-lo, pernas para que te quero, vai embora, foge. Ai, se senta debaixo do zimbro e diz, quero morrer. Que é isso? Depressão. Depressão. Quero dizer que Deus curou a todos, tá bom? A gente só está mostrando que se eu estou aqui querendo demonstrar que cura interior é bíblica. Que cura interior é bíblica. E que nós estamos aqui porque Deus está interessado em curar as emoções. Amém. Saul, olha o primeiro rei de Israel, inseguro, oprimido. Mas nem vou mencionar mais coisas. Jeremias, o profeta chorão. Que profeta, né? Quando o povo de Israel estava sofrendo em toda a sua aflição, desobediência contra Deus, pediram para que Jeremias orasse, claro que ele orou. Mas ele escreve, por exemplo, Lamentações de Jeremias. Você vê como a alma de Jeremias sofreu. Não vamos ler nada disso, só jogamos aqui para você ter uma ideia. Davi. Se você pegar tudo que está aqui, destes salmos, você vai me dizer como é que andava a alma do grande salmista, o cantor de Israel. Eu só vou ler o Salmo 6, o primeiro que está aqui na lista, só para vocês terem uma ideia. Yahvé, não me repreenda na tua ira, nem me castigues no teu furor. Yahvé, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados, meu ser está muito perturbado. Mas tu, Yahvé, até quando? Volta-te, Yahvé, e livra-me. Salva-me por tua misericórdia, pois na morte não há lembrança de ti. Na sepultura, quem te dará louvor? Estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito de lágrimas. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade. Enfim, mas glória a Deus, quando ele chega no verso 9, ele diz, ó Yahvé, tu ouviste a minha súplica, Yahvé acolheu a minha oração. Então, por todos estes salmos, dentro dos salmos, você vai ver, são inúmeros que nós colocamos aqui. No sofrimento, eles clamaram a Deus, mas Deus os ouviu. Israel, no meio de toda a angústia, pediu Jeremias, intercede por nós. E olha aqui a resposta de Deus. Vamos ler a resposta de Deus. Eu restaurarei a tua saúde e sararei as tuas feridas, diz Yahvé. É o que ele está dizendo para você agora. Meu filho, minha filha, não importa se tu tens inundado a tua cama de lágrimas, se a enfermidade bateu a tua porta, se as decepções te chegaram, se os ventos são tempestuosos, se o mar está revolto, não importa as circunstâncias que te abalaram em tuas emoções, eu sou Yahvé Rafa. Eu te ouço, eu ouço o teu clamor, não estou surdo à tua súplica, eu te sararei. Então é o momento de aprendermos a tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos naquele que é a nossa cura. Rick Warren, autor de Uma Vida com Propósito, muito conhecido no mundo todo, é interessante o que ele escreveu sobre alguns personagens. Vou só ler. Ele lembra que Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não era atraente, José foi abusado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve um caso de todo tipo de problema na família, Elias teve sentimento suicida, Jeremias estava deprimido, Jonas relutava, Noemi era uma viúva, João Batista era excêntrico, dizendo o mínimo, Pedro era impossível,
e temperamental. Marta se preocupava muito, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu foi impopular, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha problemas de saúde e Timóteo era tímido. Então, só para lembrar que sim, os problemas da alma, não é porque você teme a Deus, porque você se converteu, que tudo está resolvido. Mas o que estamos aqui para dizer é que tem solução. Não é só mostrar o que está mal, é mostrar a solução. Mas ok, olhamos para o Antigo Testamento. Vamos olhar para o Novo. Porque muita gente diz, isso é Velho Testamento, o povo ali não tinha nascido de novo, a lei só estava na mente. Mas vamos ver agora um pouquinho o Novo Testamento, se cura interior não é respaldada. Os relatos de cura do Novo Testamento são muito mais numerosos e sempre mediados por Jesus, ou por um dos seus seguidores. Aqui está Jesus que expressa a vontade de Deus. Um estudo recente encontrou que, diz Kesley, mais de 20% do conteúdo total dos evangelhos é dedicado à cura, com 41 casos distintos e 72 duplicações, isto é, relatado mais de uma vez. As curas abrangem várias doenças mentais, não só físicas, que variam de hanseníase, hemorragia, a demonização. Kesley diz que as curas atribuídas a Jesus são muito diversas, mas há 5 temas dominantes que ocorrem frequentemente nas curas que Jesus realizou. Olhemos para elas rapidamente. Jesus enfatiza a compaixão pelos outros, demonstrando a lei áurea de amar um irmão ou uma irmã como a si mesmo. O que moveu Jesus a curar? A compaixão. E hoje a compaixão de Jesus está voltada para você da mesma forma. O amor permanece o mesmo. Segundo tipo de cura, Jesus realizava curas para testar o poder do reino de Deus. Nesses casos, a fé era importante. O relato de Lucas 17 tem a ver com aqueles 10 leprosos, aos quais Jesus diz, ide mostrai-vos ao sacerdote, e um deles retorna, porque enquanto eles iam, foram curados. Mas um voltou antes de ir ao sacerdote. Por que ao sacerdote? É porque quando alguém ficava leproso, era declarado imundo, e apenas o sacerdote podia dizer se a pessoa estava curada e voltava ao ambiente da sociedade. Então no verso 19, Jesus diz àquele leproso, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então várias das curas de Jesus atestavam o poder de Deus, mas também deixa claro que a fé é um elemento presente na manifestação da cura. A tua fé te salvou. E esse salvou aqui, sozo, sempre tem a ideia de tornar completo. Jesus não está curando apenas a lepra do corpo. Jesus está curando a alma inteira. Poderíamos nos reportar aqui, por exemplo, a experiência daquela mulher que tinha hemorragia, o fluxo de sangue, que sofria por tantos anos. Em decorrência disso, mais uma lei cerimonial. Qualquer pessoa com hemorragia era considerada imunda. Isso significa o quê? Não pode tocar em ninguém. Porque aquele em quem tocar, torna-se imundo. Então, todo contato com a família, com o marido, com os filhos, com a família, com a comunidade religiosa, nada. A pessoa tinha que ficar absolutamente isolada. E aquela mulher ouviu falar de Jesus, mas como poderia chegar a ele se ela era imunda? Mas ela teve uma ideia, ela foi passando entre a multidão, sabia que ela não podia fazer aquilo, mas ela tinha certeza, se eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E então ela vai meio à multidão, vai abrindo caminho e chega até onde Jesus e toca no seu manto, e imediatamente ela sente que a hemorragia foi estancada, mas Jesus para. Ele diz, quem me tocou?
Toda a procissão para. Jesus está indo para a casa do mais importante da cidade. E ele para a procissão. E os discípulos perguntam, que pergunta, Jesus? Que pergunta mais sem nexo? Todo mundo te empurra. Você pode imaginar como era a multidão, né? Um puxa daqui, outro puxa de lá, todo mundo quer ficar perto. Estamos andando, né? A multidão que vai acompanhando e chega perto do líder. Naquele tempo não tinha todo mundo uma câmera para estar tirando foto, né? Não é como hoje, misericórdia, né? Às vezes eu me vejo em apuros, né? Você termina de pregar, uma multidão que corre para você, tira foto, tira foto, tira foto, tira foto, e todo mundo hoje tem uma câmera, ui, 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 ui. Agora você imagina, ali não tem um câmera, mas toca, e Jesus empurra, 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 e os discípulos, vem cá, todo mundo te empurra. Jesus, olha o dedinho. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. A mulher bichinha está toda trêmula, o que é que ela pensa? Ai, Jesus ficou imundo. Vou ser exposta. Não. O que é que Jesus queria fazer? Efetuar a cura completa. Ela foi buscar uma cura física. Mas ela tinha outros problemas. Ela tinha um problema emocional. Você imagina o que ela está por todos aqueles anos em solidão? Não poder abraçar uma pessoa querida na sua família? Ela está com um problema de depressão, um problema de alma, de solidão, de angústia, de rejeição. Ela não podia ir frequentar a sinagoga, ouvir a leitura da palavra de Deus. Ninguém tinha livro em casa. Sim, ela tinha um problema espiritual. Seu problema físico era emocional, era espiritual. Mas Jesus diz, a tua fé te salvou, te fez completa. Eu gosto da tradução em inglês, made you whole, completo. Em português está curou, mas é o sozo, palavra grega sozo, tornar completo. Ali estava quem? O chefe da sinagoga, a maior autoridade religiosa. Então, diante da maior autoridade religiosa, Jesus estava restaurando ao convívio da comunidade, ao convívio da sociedade, ao convívio da família. E numa sentada, Jesus cura o espírito, Jesus cura a alma e Jesus cura o corpo. Aleluia! Então esse é o ministério de Jesus. Ele honra a fé e demonstra o poder de Deus. É o mesmo hoje. O terceiro tipo de cura, Jesus vê a doença como algo antinatural para o corpo e ligado a um poder maligno. Ligado a um poder maligno. Quando Jesus cura aquela mulher que está encurvada, o que é que ele diz? Que ela estava o quê? Satanás a conservou presa. Foi Satanás quem a conservou presa. Quando chegou o jovem possesso, levado pelo pai, Jesus estava no Monte da Transfiguração, os discípulos não conseguiram libertá-lo, e quando Jesus desce, ele diz, Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia. Aí Jesus disse, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Ele disse, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E o que é que Jesus diz? Espírito mudo e surdo, sai dele. Aleluia. E diz, e nunca mais tornes a ele. Então Jesus está demonstrando que a doença não é natural. O que conservava aquele jovem preso? Não era uma enfermidade patológica, era um espírito de surdez, um espírito de mudez. E Jesus expulsa aquele espírito. Sai dele e não voltes mais a ele. Temos o caso do paralítico, né? Vamos ver. Em tais casos, Jesus age como o quê? Libertador, tirando a pessoa das garras do mal. Quarto lugar, às vezes a cura de Jesus vem com arrependimento moral. Sugerindo o quê? Que o pecado é raiz de algumas das doenças. Aí em Marcos 2:5, é uma referência
aos amigos do paralítico que o levaram pelo telhado, colocaram diante de Jesus. E diz a Bíblia, Jesus, vendo que havia fé para ser curado, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Note aqui que Jesus não foi logo curando. Foi dizendo o quê? Perdoados? Diga! Perdoados são os teus pecados. Isso levou o povo, o quê? Quem é esse que até perdoa pecados? Jesus, grande coisa. Que é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados? Qualquer um pode dizer, sim. Ou dizer, levanta-te, toma o teu leite e vai para casa. Qual é o mais fácil? É perdoado, porque você não está vendo o que aconteceu lá dentro. Aí Jesus diz, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Virou-se para o paralítico e disse, levanta-te e anda. E ele se levantou e andou. Mas onde queremos chegar? Que às vezes Jesus vem com arrependimento moral, a necessidade de arrependimento para que haja uma cura. Existem, nem todos os problemas são provenientes de um pecado pessoal. Temos o caso daquele cego, que os discípulos perguntam, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus diz, nem ele, nem seus pais. Não tem a ver com o pecado. Mas, não peques, para que não te aconteça coisa pior. Em quinto lugar, Jesus tenta ensinar seus discípulos sobre cura. Por quê? Jesus estava transferindo o seu ministério. E ele esperava que os seus seguidores perpetuassem aquele ministério de cura. E em Mateus 10, 8 e seguinte, Jesus vai dizer o quê? Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, de graça recebestes, de graça dai. Conclusão, Jesus sim se envolveu nos mais diversos tipos de cura. Se alguém quiser receber a cura de feridas emocionais, dores, tristezas, angústias, é vital tirar o proveito do que Cristo fez por nós e aprender a lançar todos os cuidados sobre Ele, a crer, porque tudo é possível ao que crê. Jesus se importa conosco, queridos, e cura todas as áreas da nossa vida. Cura em todas as áreas é parte da redenção. Diga isso, cura em todas as áreas é parte da redenção. Tudo que veio como consequência maléfica do pecado foi contemplado pela obra redentiva na cruz do Calvário. Então nós só podemos crer que o poder de Jesus Cristo, que o sangue vertido na cruz é todo poderoso para nos libertar de todas as aflições provenientes da queda da raça humana. A presença destas consequências maléficas do pecado na vida do ser humano. Em 1 de Pedro 5,17, leiamos o convite que nos é feito hoje, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que faz com que hoje o seu coração esteja ansioso? Lance, atire, você não pode carregar. Todos os seus cuidados não podem resolver os seus problemas. Toda a sua ansiedade só vai lhe prejudicar. Há um melhor caminho. Transferir para o Senhor. E olha a promessa. Ele tem cuidado de ti. Deus cuidará de ti. Existe um hino muito conhecido em vários hinários, né? Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Há um quadro na minha mente, quando eu estava no último ano de assistência social, no seminário, temos que fazer estágios. E um dos estágios era no hospital evangélico, um mês. E tinha uma senhora entrevada, sua mente já não funcionava bem.
E eu sempre passei por aquele quarto e dei comida na boca daquela senhora. E vi que tinha alguns cadernos, umas poesias. E eu pegava a colher e alimentando, e eu comecei a cantar. Deus cuidará de ti. Qual foi a minha surpresa? Que aquela senhora, mesmo já não tendo a mente perfeita, ela me acompanhava. Alguma coisa que estava lá dentro do coração dela. Eu não sei de onde ela veio, só que a tradução do cantor cristão é: Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. E ela cantava, nunca esqueci. Eu não posso cantar este hino sem me reportar aquele quadro. No meu último ano de seminário, naquele estágio, olhando para aquela senhora tão debilitada, inválida, numa cama, e com um sorriso nos lábios cantando: Deus cuidará de ti em qualquer dia, qualquer lugar. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti em cada dia, qualquer lugar. Mesmo na cama, mesmo na invalidez, mesmo nos últimos dias, Deus cuidará de ti. A presença do Senhor lança sobre ele toda a ansiedade. Ele tem cuidado de ti. Aleluia. Mas a terapia cristã, a cura emocional, cura interior, para mim é uma das conquistas dentro daquele plano de revelação. Revelação no sentido de mais iluminação, não há verdades novas. Mas quando olhamos para a história da igreja e a confrontamos com o que o autor dos Hebreus chama de doutrinas básicas, nós vamos ver que muita coisa foi sendo perdida ao longo da história. Mas o Espírito de Deus começou a soprar para ir restaurando verdades. Como o justo verá pela fé, o batismo por imersão, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, os ministérios. Mas entre esses moveres de Deus, em nossa geração está a cura interior. E Deus tem levantado muita gente para cuidar da alma da igreja. Isso nos mostra o quê? Jesus está às portas e Ele quer uma noiva sarada, uma noiva curada, uma noiva amadurecida, que pode apropriar-se de todas as bênçãos que foram garantidas pela obra da redenção. Agora, vários terapeutas cristãos podem ir por uma área ou por outra, e eu só vou citar algumas aqui. Por exemplo, o foco, a necessidade de focar as descrenças ou mentiras. Já vimos aqui citando áreas da neurociência, da psicologia, verificando que tudo isso hoje é atestado, né? Em uma memória, e receber a própria palavra de Deus falada comigo. Eu sou dessa linha aqui, tá? Rema ou revelada no momento para lidar com essas crenças erradas. Isto é, eu vou receber a palavra de Deus, eu vou receber um rema da palavra de Deus. E esse rema da palavra de Deus dentro de mim que vai desfazer essas crenças negativas, essas crenças mórbidas, crenças mentirosas que o inimigo joga dentro de nós para nos assolar. Lene Payne, ela acha interessante o método dela, que é praticando a presença de Deus. Como ela busca ajudar aqueles que estão em conflitos, praticar a presença de Deus. Ela diz, onde nos concentramos, começa a determinar nossa identidade, isto é, em que eu estou focando? Qual é o meu foco? A minha identidade será afetada por aquilo que está diante da minha mente. Portanto, precisamos nos concentrar na voz de Deus, transmissora de vida, a palavra de Deus falada em nós.
por meio da escuta, da oração e da disciplina, praticando a presença de Deus. Usamos isso com outros termos, a necessidade de nos concentrarmos em meditação, ter consciência da presença de Deus. Eu preciso entender algo: Deus não pode estar mais próximo de mim do que Ele está agora. O nosso problema não é a proximidade de Deus, Ele está aqui, Ele está presente, Ele é onisciente. A questão é eu ter consciência, despertar dentro de minha consciência da presença de Deus, que aqui ela chama de praticar a presença. Eu uso o termo consciência. Desenvolver a consciência, a percepção. Deus está aqui. Deus está presente. Deus está comigo. E como qualquer terapeuta cristão, ele vai dizer que a base está onde? Na palavra. Eu leio uma palavra, eu me aproprio dela, eu tomo posse dela como se tivesse sido dirigida a mim. Amém? Aleluia. John e Paul Stanford, muito conhecidos, viram a cura interior como uma extensão do que eles chamam confissão ou perdão dos pecados. Como visto em Tiago 5,16, eles escrevem: o que realmente transparece não é senão o confessionário, a revelação e confissão de pecados há muito esquecidos. Eles descrevem o problema raiz como culpas embutidas. E o fruto deles são os padrões de comportamento que roubam aos cristãos sua vida abundante e prometida. Eles veem a cura interior como, leia por favor, plena realização da conversão. Morte e sepultura já aconteceu. Então, esta linha vai para onde? Focar no arrependimento e confissão de pecados. De quê? Dos comportamentos atuais. Eu não posso não ser culpado daquilo que provocou as prisões em mim, mas eu me torno culpado de as aceitar. Eu me torno culpado dos meus comportamentos pecaminosos. Então, eu tenho que olhar para a cruz. E isso é aquilo que focamos nas nossas ministrações, em cura, em libertação. Eu tenho que me apropriar do que foi feito no Calvário. Na expressão deles aqui, eles dizem: a realização da conversão, morte e ressurreição já aconteceu. É o que nós dissemos: eu já morri com Cristo. E Paulo é muito explícito ao dizer em Efésios 2 que eu morri com Ele, ressuscitei com Ele e me assentei com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu tenho que entender que do ponto de vista de Deus, eu já morri para o pecado. Eu estava em Cristo quando Ele foi àquela cruz. Eu estava nele quando Ele foi sepultado. Mas também eu estava nele quando Ele ressurgiu. E hoje eu estou nele, nesta posição, à destra do Deus Pai. Meus pés podem estar na terra, mas o meu coração, o meu espírito está no céu, juntamente com Cristo. Em outras palavras, na cura interior eu preciso me apropriar do que se tornou meu, pelo direito de redenção, efetuada por Jesus na cruz. É receber mais plenamente o fato abençoado de que a natureza pecaminosa do homem morreu. Diga: eu morri em Cristo. Eu morri em Cristo. E é disso que Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 6, que eu saiba que a minha vida já foi crucificada. Eu já fui crucificado com Cristo. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal. Se eu tomo a consciência, eu tomo posse de que eu morri. A questão de reações, eu sempre digo, porque, evidentemente, quando comecei o meu ministério, enfrentei muita crítica, sei lá, o que eu chamaria,
Primeiro, por ser mulher, né? Ou já se viu uma mulher pregando com tanta autoridade. Segundo, ela quer mandar em Deus. Quer mandar em Deus coisa nenhuma, mandar no diabo, né? Mas aí, o que ocorre? Eu sempre disse que nós não podemos deixar que aquilo que o outro faz nos leve a pecar. Então, como é que temos que ver? Se eu tomo posse da minha morte, eu digo assim, quê? Está falando de quem? Bom, nisso? Ah, já morreu há muito tempo. Defunto não sente nem reage. Então, se eu tomo posse da minha morte, eu não vou permitir que ofensas me toquem. Já morri, então defunto não sente nem reage. Diga isso se você tem coragem. Então não reaja. Tome posse da sua morte. Tome posse da sua morte. Então, aqui o que este casal diz é receber mais plenamente o fato abençoado de que a natureza pecaminosa do homem morreu. E ajudar os cristãos a considerar sua vida como morta em Cristo, a fim de reivindicar a nova vida. O que é confissão? Temos falado de confessar o que já é nosso. A definição hebraica de confissão significa literalmente mãos abertas. Significa o quê? Mãos abertas. Confissão é ser o quê? Aberto. É ser honesto. Confissão é trazer o que está escondido nas câmaras escuras do nosso coração para a luz do dia. Então, a minha confissão diante de Deus é isso. Eu permitir que o Espírito Santo projete a sua luz nos recônditos mais profundos do meu ser e desses porões escondidos, escuros da alma, Ele traga a luz para que Deus possa vir, trazendo perdão, trazendo cura e trazendo restauração. Mas vamos entrar noutra área, que é lidando com a raiz do problema. Vamos lidar com a raiz do problema. Muitas das coisas que nos mantêm em cativeiro estão escondidas lá abaixo do solo. Quando você olha para uma árvore, você não sabe o que está lá embaixo. Você não sabe quão profundas ou rasas são as raízes. Você não sabe se aquela árvore vai suportar os ventos, as tempestades. Você não sabe qual é a sua fortaleza. Mas é preciso, em cura interior, descermos a raiz. Não há como receber cura sem irmos à raiz dos problemas. Lutamos poderosamente com o quê? Olha lá. Leia. E começa a detectar que áreas você precisa hoje. Primeiro. Ai. Nunca se viu tanta ansiedade na terra, não? Lutamos. Mais medo. Mais raiva. E outras emoções negativas. Mas estamos o quê? Completamente alheios à razão de elas estarem ali. Porque eu fico tão ansioso com determinada coisa? Porque eu fico tão irritado com outra? Às vezes nós não temos explicação para reações nossas. Por que isso me irrita? Por que essa atitude tão negativa? Por que toda essa ansiedade dentro de mim? Por quê? Por que esse medo? Tudo é falso. Tudo é criado aqui. Antes de podermos realmente ser libertos, precisamos ter olhos para ver o que está na raiz dos nossos problemas. Faça uma oração e diga: Espírito Santo, traz à tona o que está escondido dentro de mim. Não tenha medo. Não tenha medo. Às vezes nós temos medo de nos enfrentar. Fugimos de um encontro pessoal. Não sabemos entrar em silêncio. Não sabemos o que é estar quietinhos.
Eu conheci um pastor que ele me dizia, eu não consigo orar sozinho. Quer dizer que você tem que estar com outros, blá, 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 blá. Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? De chegar quieto na presença de Deus. Você tem medo de que vai ser revelado? Deus é Pai, Deus é amor. Você sabe onde é que está todo o nosso problema? É a falta de conhecer quem é Deus. A experiência com o Pai. Se eu começo a olhar para Deus como Pai, se eu reconheço e abraço o amor divino, acho que muitos dos pensamentos que ocupam a nossa mente, que povoam as nossas emoções, vão desaparecer. Ainda ontem eu estava refletindo sobre isso. Conversando com o Pai. Senhor, o que é que leva as pessoas na hora da crise a ter a ideia de que tu as abandonaste? O que leva as pessoas a não encontrar um descanso? E aqui foi tão claro dentro de mim. É o conhecimento e a experiência com Deus como Pai. Porque se eu conheço a Deus, eu o vejo como meu Pai, que me ama. E eu chego e coloco minha vida em suas mãos. Eu digo, Pai, eu me rendo inteiramente a Ti. Eu não sei o que o futuro me reserva, mas uma coisa eu sei. Eu estou nas Tuas mãos e Tu me levarás a porto seguro. Qual é a atitude interior? É relaxar. Sim ou não? Sim ou não? Meu Pai cuidará de mim. Meu Pai me levará em segurança. Meu Pai proverá. Eu não sei tudo, não sei responder a nada. Se eu olhar para as circunstâncias, vou terminar tendo medo, vou terminar duvidando. Mas se eu simplesmente conservar os meus olhos no meu Pai, ter a consciência de que o Pai me ama. Aliás, Jesus disse que Ele nos ama no mesmo grau em que Ele ama a Jesus. Então isso me leva a não ter medo. E eu posso chegar a dizer, por favor, projeta a Tua luz dentro de mim. O que é que está lá me amarrando? Que experiências estão de uma forma inconsciente afetando minha conduta no presente? Quais as minhas prisões? Tira minha alma da prisão, revela-me. Então eu não posso provar uma cura sem me expor. Ser honesto, confessar, deixar Deus revirar meu mundo interior. Pode parecer que dói, mas é uma dor para a cura. Sim? Você está lá com um tumor, vai precisar extirpá-lo. Porque se você não extirpar, ele vai terminar contaminando todo o órgão. Pode tirar-lhe a vida. Mas, vem lá o bisturi de um médico perito. Agora o Espírito Santo tem seu bisturi, né, de extirpar os tumores criados em nossa alma e que estão nos afetando. Realinhe-se. Primeiro, vá à raiz. Segundo, realinhe-se com a verdade. Deus construiu leis espirituais e leis físicas em toda a sua criação. Aplicam-se às nossas vidas, quer estejamos conscientes ou não. São leis naturais. E aqui trazemos, leia por favor a última frase. O amor é o ingrediente essencial que cumpre todas essas leis. Outra vez. E o amor é o ingrediente essencial que cumpre todas essas leis. Colocamos o amor aí bem saliente. Porque em Personalidades Restauradas, uma das primeiras coisas que declaramos é esta:
Para que uma personalidade cresça sadia, ela precisa de amor, compreensão e aceitação. Deus é amor. E como Deus nos fez semelhantes a Ele, há maior necessidade. Se pudéssemos reduzir a uma palavra qual é a maior necessidade do ser humano para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a sua harmonia: o amor. A presença do amor. E se formos definindo a palavra, vamos chegar que o amor é a expressão do próprio Deus, da sua natureza, de quem Deus é. Então, ao nos realinharmos com as ferramentas do amor, o perdão, a misericórdia e a graça, aplicando-as às nossas raízes, o que vai acontecer? Essas raízes daninhas começarão a perder o seu poder. As raízes de amargura, as raízes de rejeição, as raízes de ódio, as raízes de angústia. No momento em que eu vou realinhar a minha vida com o amor divino, com o seu perdão, com a sua graça, com a sua misericórdia, essas raízes vão perdendo o seu poder na minha vida até que desapareçam. Aquilo que estava fora do ritmo, com o desenho perfeito de Deus, entrará em linha. O efeito prejudicial que elas tiveram em nossas vidas diminui. Ande em vitória. Ande em vitória. Leia, por favor. A cruz foi a vitória final sobre o pecado e a morte. Queremos apresentar a cruz ao falar de realinhar-se com Deus e andar em vitória. É a cruz. A vitória foi e está sempre lá, na cruz, à nossa disposição. Mas o pecado e a morte ainda estão trabalhando duro para nos impedir de experimentar verdadeiramente a liberdade que Cristo nos trouxe. Você sente esta batalha na carne todos os dias. Leia, por favor, a declaração. Ao curar as áreas de nossos corações que ainda não entraram em linha com essa verdade, experimentamos a verdadeira liberdade que Deus planejou. Leia. Agora podemos vivenciar a vitória e remover. Onde? Na cruz. Na cruz. Na cruz. Quando você olha para a cruz e entende que quem estava ali era eu, era você, era o meu pecado, que Jesus está sendo ferido com as nossas feridas. Chegaremos a uma altura em que vamos nos aprofundar nesse aspecto, porque toda cura passa pela cruz e pelo lugar que Jesus tomou, o nosso lugar, sofrendo em si mesmo os tipos de dores emocionais, não apenas espirituais e físicas, porque às vezes você olha para a cruz e só vê o quê? O lado físico. Ai, que dor, as chicotadas. Não, existe uma dor moral, existe uma dor emocional, existe uma dor espiritual maior, muito maior do que uma dor física. Mas ele está o quê? Levando sobre si o que era nosso. E a cura interior passa por este encontro com a cruz e o abraçar dos efeitos saradores das feridas de Jesus naquela cruz. Na realidade, queridos, a cura interior é a mais profunda. Ela é mais profunda do que uma cura física. Porque você às vezes cortou um dedo, daqui a pouco sara, fica uma cicatriz, você nem se lembra dela. Mas você tem uma ferida emocional há 40 anos, há 30 anos, há 10 anos e continua sangrando hoje. A dor continua lá. Cada vez que você pensa a dor, você revive a experiência. De todos os tipos de cura, a cura interior nos toca
em nosso sofrimento mais profundo, que é o sofrimento do nosso coração. Na mente, que é o núcleo interno do nosso ser. A dor da alma e o tormento da mente, porque não podemos dissociar. Quando ficamos profundamente feridos por experiências passadas, carregamos lembranças, carregamos sentimentos associados a essas experiências e que permanecem e se arrastam até que tenhamos uma experiência de cura. Quando ficamos profundamente feridos, né? Mas, em contraste com os efeitos fortalecedores e vivificantes das memórias positivas, as memórias dolorosas podem danificar as nossas emoções, prejudicando e vinculando-nos em nossas vidas pessoais, emocionais e espirituais, a menos que Deus nos cure nestas áreas em que fomos quebrados. Não viveremos a plenitude, não cresceremos, não alcançaremos a maturidade que Deus espera dos seus filhos. Iremos viver como prisioneiros, escravos. Escravos de quê? Das nossas próprias feridas. Deus tem o melhor. Talvez alguns estão dizendo, mas você não sabe o que me fizeram. Mas o Pai sabe. Ele conhece a sua dor. E você pode ter uma ideia do que representou para Deus ver a dor do seu filho ali. Tudo com um propósito, tornar-se um instrumento da nossa cura. A cura interior é a maneira de Deus nos libertar e restaurar de nossos sofrimentos e das feridas mais profundas do nosso coração. Olha o que dissemos no início desta aula, mente e coração estão ligados. O coração tem um cérebro e nós temos que atentar para o nosso coração. Francis McNutt escreve no seu livro Healing, e nós vamos ler. A cura interior é indicada sempre que tomamos consciência de que somos pressionados pelas mágoas do passado. Nós somos profundamente afetados, não apenas pelo que fazemos, nos nossos próprios pecados e erros, mas pelo que acontece conosco, através dos pecados dos outros e do mal no mundo, que é o pecado original. Prosseguindo, nossa necessidade mais profunda é de amor. E se isto não for negado, quando bebês ou crianças, ou em qualquer outro lugar ao longo da linha, isso pode afetar nossas vidas posteriormente e roubar nossa paz, nossa capacidade de amar e nossa capacidade de confiar em outras pessoas ou em Deus. Veja que outro escritor que volta para o elemento do amor. Onde foi negado o amor na infância, então aqui está um adulto sendo afetado no presente e nós veremos isto lá adiante. Mas vamos entrar aqui, embora ainda não seja o coração do que vamos ministrar, porque o assunto é vasto, e nós iremos abordar as emoções por vários ângulos, até porque existem raízes dentro dessa área das emoções com as quais temos que lidar profundamente. As raízes de amargura, que vai ser a primeira, e depois as raízes de rejeição, temos que lidar com o poder do perdão, e temos que aplicar a cura. Mas vamos trazer neste momento hoje
alguns passos importantes como uma plataforma de preparação das nossas emoções. Primeiro é a honestidade emocional. Honestidade emocional. Esse é o primeiro passo na cura. E o que diferencia o ministério de cura interior para os outros ministérios de cura, como a cura física, como cura geracional, é que essas emoções e memórias precisam ser reconhecidas e tratadas. Eu preciso reconhecer. Então, eu preciso ser honesto. Tem que haver uma honestidade emocional. E um Deus, mostra-me a raiz. Não vamos fugir. Diga, não vou fugir. Segundo passo são as memórias positivas e vivificantes. Aqui também é importante você reconhecer. Todo mundo tem boas lembranças, mas às vezes você só fica nas ruins. Você fica remoendo, repisando tudo que é mal, tudo que é negativo, tudo que é decepcionante. E se esquece das coisas boas. Vem cá. Você não pode dizer que Deus está ausente só porque Ele não lhe deu uma coisa que você queria. Eu pergunto, se você está vivo hoje, Deus estava presente ou estava ausente? Meu filho, se Deus se ausentar, se Deus não lhe ajudar, você nem acorda. Você não vive, você não respira. É tanta coisa boa. E nós temos a tendência de olhar para o negativo. Então é preciso trazer também, listar as memórias positivas. Todo mundo tem boas lembranças. Mas uma pessoa com dor emocional crônica não consegue se lembrar delas. Você olha para aquilo que o feriu, seja seu pai ou sua mãe, só vê o que não presta. Você já parou para analisar as coisas boas no seu pai, na sua mãe, no seu marido ou ex-marido, seja lá o que for? As virtudes. Quando chega alguém falando mal de outra pessoa e não vê nada positivo, diz, meu Deus, estamos diante de uma ferida terrível, não? Porque não é possível. Todas as pessoas têm virtudes, não temos só defeitos. Ou quando você vai ver uma pessoa que só tem virtudes, também está errado, né? Todos temos virtudes, todos temos defeitos. E a honestidade para a cura requer que eu localize os meus problemas, onde existe dor, mas também que eu traga à memória as boas coisas, porque elas vão me ajudar a vencer as ruins. A maioria das pessoas esconde suas feridas, sem entender que elas podem ser a fonte da sua cura. E às vezes é um mecanismo psicológico, da mente querer varrer, não querer voltar a lembrar para que não doa mais. Mas no momento em que você se expõe ao Espírito Santo, Ele vai trazer à tona. A dor mostra onde está a lesão. Por isso é que é importante localizar. Onde dói? Né? Onde dói? Você vai ao médico, ele quer saber onde dói. Nem sempre a dor... Nem sempre o problema está onde a dor parece estar, não é verdade? Existe uma técnica hoje, né, chamada manipulação facial. Fáscia, SC, facial. Né? Todas as cadeias faciais onde temos aqui. Eu já me submeti a muitas sessões de... cotoveladas. A minha sobrinha Naira, especialista nessa área, e ela, quando me deu a primeira aula de explicação, disse, tia, é o seguinte, pense numa laranja, que são as fáscias. Você tira a casquinha de fora e tem aquela branca, isso é uma camada das fáscias. Você tira e vem o gomo, é outra. Aí tira aqueles pequeninos, outra. Então, assim é o nosso corpo. Então, essas cadeias, aí você vai acumulando as tensões, é igual a pedra, né? Você tem que ir lá, dói que só, viu? Mas o efeito é bom.
E a primeira vez que eu estive com ela, eu tinha estado na clínica naturista, passamos uns dias lá, e no último banho, no banho vital, era um sábado, ia chegar o sábado, e eu quis ajudar a moça da limpeza, né? E aquilo é água muito gelada. Então você fica com o corpo frio. Eu fui virar para destampar as coisas, devo ter dado um tranco, travei a coluna. E tinha que viajar no dia seguinte. E o fisioterapeuta foi lá e disse, nem quero mexer porque você vai viajar. E foi quando ele falou, você precisava de fazer soltar aí as fáscias. E eu perguntei, se eu tenho alguém dessa área lá em Brasília, conhece? Não conhecia. Enfim, tinha minha sobrinha. Mas cheguei, fui a um fisioterapeuta, ele disse, está tudo torto, tentou, nada, as dores eram horríveis, aí vai para um, vai para outro, nada. Quando eu chego lá, minha sobrinha pega lá, examina meu corpo todo, mas a dor era aqui. E ela começa a pressionar aqui, ó. Eu pensei, uau, o que tem a ver uma coisa com a outra? Pô, foi onde tudo passou? Quer dizer, as cadeias, né? Porque aquele que é especialista, você diz, meu problema é aqui. Aí você vai a um especialista e ele vai tratar de quê? Aqui. Põe o calor aqui. Mas o problema não está aqui. Você sente a dor. É um reflexo, mas não é onde está o problema. Então, queridos, muito bem, Deus é especialista. Você pode estar se queixando que o seu problema é uma coisa, mas Deus vai pôr lá o dedinho no lugar que precisa de cura. Ok? Então não tenha medo, Deus sabe onde é que está a lesão, e aquele lugar da dor Ele vai encontrar, e Ele vai direcionar para a memória que precisa ser curada, vai trazer à memória o que precisa ser curado. Eu tenho na minha equipe muita gente que eu podia contar aqui muita história, né? Daqueles que se tornaram parte da minha equipe, gente tão presa. Onde é que está essa prisão? E depois chega um momento, o Espírito Santo vai, aquela uma experiência, às vezes na concepção, às vezes numa tentativa de aborto, às vezes na hora do nascimento, às vezes uma rejeição paterna, e então Deus traz à memória aquilo que você já tinha até esquecido, não se lembrava, mas Deus coloca o dedo para trazer cura. Amém, queridos? Assim, uma dor no pé mostra que precisamos procurar um médico. Então, uma dor na alma mostra que tem uma área dentro de nós que precisa ser exposta ao médico dos médicos. O Espírito Santo frequentemente libera essas lembranças positivas e amorosas, porque elas são fortalecedoras e curativas. E você vai lembrar que mesmo no momento das dificuldades que você atravessou, Deus estava ali. E Deus vai transformar estas coisas. É tão bom parar e fazer uma retrospectiva. E aí você vai se deparar com a mão de Deus trazendo cura. Em terceiro lugar, remova os obstáculos. Diga. Remova os obstáculos. Diga de novo. A cura interior pode ser bloqueada por muitos obstáculos. Descobrimos que algumas áreas são obstáculos comuns para a cura. Vamos ver. Obstáculos internos. Elas residem na mente, no coração. São persistentes. Esses obstáculos espirituais são danosos ao nosso bem-estar e aos nossos relacionamentos. Elas impedem um real relacionamento com o nosso Redentor. Poderíamos até dizer que a falta de perdão seria o maior e único bloqueio para a verdadeira cura interior. Por quê? Dentro de nós há um dedo acusador, aqueles que nos feriram e que são a causa primeira. Por isso, o primeiro obstáculo que colocamos aqui é este: imperdoabilidade. Seja a necessidade de perdoar os outros ou de ser perdoado.
pelo seu próprio pecado. Segundo, leia, decepções, fracassos, sonhos perdidos ou esperanças perdidas. Terceiro, um sistema de crenças distorcidas. O que você pensa acerca de si mesmo. Você acredita na mentira das outras pessoas, o que elas disseram a seu respeito. São outros obstáculos. O orgulho de não reconhecer que você necessita. O orgulho de se julgar superior. O espírito crítico, em que você está sempre apontando o dedo para acusar, para criticar outras pessoas. Um espírito de inveja. Você olha para aquele que está prosperando, ele está bem, ele está feliz, e você é dominado por um sentimento de inveja, por não ter aquilo que o outro tem. Independência, de não querer ajuda, ou falta de submissão a Deus, submissão às autoridades. Culpa e vergonha é outro obstáculo interior. A culpa pode ser uma emoção que Deus nos deu quando pecamos. Mas a vergonha, por outro lado, é um dos nossos maiores inimigos. O que pode nos fazer sentir como se nunca devêssemos ter nascido. A culpa diz, eu cometi um erro. A vergonha diz, eu sou um erro. Olha a diferença. Julgamentos internos, que são eles, palavras negativas proferidas contra nós. Podem eventualmente se tornar nossos próprios julgamentos. Alguém disse, você é estúpido. E eu daqui a pouco estou dizendo, eu sou estúpido. Alguém disse, você é um fracasso. E daqui a pouco sou eu que digo, eu sou um fracasso. Então, esses julgamentos internos, que inicialmente vieram de fora, de repente se tornam os meus próprios julgamentos acerca de mim. Ingratidão. Ingratidão a Deus. Ingratidão aos pais. Ingratidão. Sério, não? Às vezes, isso é tão enganoso, né? Ingratidão. Mas alguns obstáculos ainda, emoções extremas, ou seja, raiva, medo excessivos, indicam que as emoções da pessoa foram danificadas. Também outro obstáculo é muito pouca emoção, uma apatia, aquele tipo tirolês, não há reação. Essa apatia é sinal de quê? Alguma coisa amarrou. Alguma coisa prendeu. Eu não cresci apática, mas cresci calada. Não falava. O que era? Foi a prisão lá do trauma, né? Não falava. Quando eu me converti, me tornei oradora. Uau, o que é isso? O Espírito Santo vem e quebra as cadeias. Mas, queridos, não é só o problema destas questões internas que se constituem obstáculos. Existem pecados que nós toleramos e que se constituem obstáculos. Vamos citar alguns, por favor. Impiedade, mentalidade não focada, nem orientada por Deus. Segundo, Ansiedade e frustração. impedem o descanso na redenção. Terceiro, descontentamento com situações que não podemos mudar. Temos mais, mas só vamos mostrar aqui. O que chamamos de impiedade? O que a Bíblia chama de impiedade? É quando a nossa mente não está focada em Deus. Nossa mente não é orientada por Deus. Então isso é um pecado, queridos. Fomos feitos por Deus, só descansamos quando descansamos em Deus. Dele precisamos para tudo. Ansiedade, uma vida ansiosa, frustração. Não conseguimos descansar na redenção. Pecado. São pecados respeitáveis. Houve um autor que chamou isso de pecados respeitáveis. Até gostei do termo. Então, disse assim, vou pegar aqui os pecados respeitáveis. Descontentamento com situações que não podemos mudar. Eu não posso mudar a situação. Então, vou viver descontente, em vez de aceitar as coisas. Mas, o orgulho, nosso ponto de vista, a exaltação pessoal, o egoísmo. Estamos focados em nós mesmos, no eu, falta de domínio próprio.
impaciência, irritabilidade. Não vou elaborar, mas apenas citar: raiva, julgamento, invejas e ciúmes, mundanismo. Leia então a declaração: a menos que nos arrependamos dos pecados respeitáveis, que Deus não tolera, nossa comunhão com Ele será quebrada e a cura interior impedida. Existem curas físicas também, que não ocorrem derivado a pecados que precisam ser, dos quais precisamos arrepender e obter o perdão de Deus. Mas também a cura interior, esses chamados pecados respeitáveis, que se tornam comuns, queridos. Eu estou falando aqui disso dentro da igreja. Tudo comum. Quer ver? Está aí o povo dentro da igreja, ansioso. Se é crente, sou. Se é pastor, sou. E por que está ansioso? E acha que isso não é pecado, não? Pois é. E inveja, e acha que não é pecado? É. E raiva, não é pecado? É. E orgulho, não é pecado? É. Entenderam? Mas nós nos acostumamos, estamos todos agindo de forma errada no nosso meio, mas não dá consciência, tudo é normal. Eu sou humano, eu já nasci assim, ainda defendo o meu jeito de ser, é porque eu sou transparente. Pois é, meu filho, por isso nunca se aprofunda. Por isso as marcas do caráter de Cristo não se manifestam. Mas Jesus veio curar. Posso ouvir um aleluia? Aleluia? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. É um texto que temos trazido em várias ocasiões, mas não vamos deixar de trazê-lo. Vamos ler? O Espírito de Yahvé Deus está sobre mim, porque Yahvé me escolheu para levar as boas novas da salvação aos... Atente para o que está grifado em amarelo, porque fizemos questão de marcar o que se refere a emoções. O que ele veio fazer? Olha aí. Desanimado. Desânimo, aflição. É problema físico ou é emocional? Exato. Depois, ele mandou consolar os que têm o coração partido. Não é emocional? Cura. Anunciar liberdade aos presos e dar vista aos cegos. Ele me mandou consolar os que estão chorando e dar a todos os que estão de luto em Israel uma bela coroa em vez de cinza sobre a sua cabeça, perfume de alegria em vez de lágrimas de tristeza no rosto, roupas de festa e louvor em vez de um espírito triste e abatido, porque Yahvé vai plantar este povo, eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Amém, querido? Então, vamos remover esses obstáculos e colocar-nos nas mãos do Senhor como sarador, porque este é o ministério de Jesus. Esse texto aqui da profecia de Isaías 61, Jesus vai repetir lá em Lucas 4, na sinagoga em Nazaré. Ele veio sim curar os corações quebrados. Agora, caminhamos para o fim do nosso tempo, mas o que é que a cura interior visa? O que é que a cura interior visa? Primeiro, leia: quebrar as correntes que prendem a alma. Deus mesmo está quebrando estas correntes que prendem o seu povo na mente, emoções, vontade, corpo e espírito. Segundo, ele vai acabar com as feridas da escravidão que Satanás trouxe ao seu povo. Terceiro, ele vai quebrar o poder dos que maltratam o seu povo, o cetro do opressor. Tudo por quê? Porque nos ama. Tudo porque Ele tem interesse em nós. Deus quer sarar o seu povo, queridos. Deus quer sarar o seu povo. É isso que nós vimos aí. Se Satanás veio ferir, Deus veio sarar. Cura faz parte do ministério de Jesus, como vimos aí no texto de Isaías 61. Não somente cura espiritual e física, mas também
emocional. E o mesmo texto, né? O mesmo texto que está aí, na versão, a Bíblia viva, o Espírito de Yahvé, Deus está sobre mim, porque Yahvé me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos desanimados e aflitos. Não? Consolar os que têm o coração partido, consolar os que estão chorando, em vez de lágrimas de tristeza no rosto, roupas de festa e louvor, em vez de espírito e angústia. Ele veio para fazer isso. Deus quer tirar suas feridas. Deus quer tirar suas dores. Deus quer tirar suas mágoas. Nós veremos isso na próxima aula. Mas deixamos esta última imagem apenas para lembrar que o caminho para a cura é o caminho de Jesus. Ele veio ao mundo trilhar o nosso caminho. Ele se fez homem. Ele se fez carne. Para se tornar um Salvador capaz. Ele decidiu provar e passar pelo vale no qual o pecado colocou o homem. Ainda na sua concepção ele é ferido. Veremos isso mais adiante. Mas para hoje basta você olhar para Jesus. E tomar a consciência que Ele se tornou um de nós. E Jesus olha para você agora e diz: filho, filha, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração como está. Não importa que ele esteja quebrado. Estou mais impressionado com o meu poder de te tornar completo do que com os estragos que o pecado fez na tua alma. Dá-me o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Senhor Jesus, olhamos para Ti. Palavras jamais traduzirão o que vai dentro de nós. No simples contemplar do Teu rosto, ensanguentado, do Teu corpo ferido, despido, mas pior do que qualquer coisa, do abandono do Pai, que te leva a clamar com grande angústia: Deus meu, por que me desamparaste? Provaste, Jesus, o mais elevado nível de desprezo, de rejeição e de desamor. Quando te faltou o amor do próprio Pai, a presença, tudo porque tomaste sobre ti nossas dores, nossas feridas, nossos traumas, nossa própria morte. Abrimos o nosso coração a Ti, sem reservas. Que o Teu Espírito projete a luz de que tanto carecemos nos porões escondidos da nossa alma, trazendo à tona o que deve ser exposto à Tua luz, para que nos apropriemos da cura que brota das Tuas feridas. Eram as nossas feridas que se transformaram no instrumento da nossa cura.
Vem agora banhar-nos com esse rio de cura que brota das tuas feridas. Trabalha em cada coração. Revela-te. Se não te revelares, através da obra do teu Espírito, nada poderemos fazer. Nós clamamos para que tu te reveles a cada um que está se expondo à tua palavra e que um processo de cura profunda e permanente ocorra. E a beleza que queres construir através desta obra, a beleza de Cristo, seja refletida em cada um de nós. E a ti somente a expressão de gratidão, de amor e de adoração. Amém e amém.